Queridos fiéis que estão aqui presentes na nossa igreja, nesse momento da Santa Missa, também queridos irmãos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Hoje a igreja nos chama a atenção para um ponto muito importante para a nossa vida espiritual, né? Jesus está aí no capítulo 18 de São Lucas, falando primeiro a respeito da necessidade da perseverança na oração. Primeiro ele conta uma parábola de uma viúva que vai a um juiz que era iníquo e insiste com aquele juiz para que ele resolva um problema dela com um adversário. E o juiz vai deixando, e ela insiste, por favor, me ajude. E chegou uma hora que o juiz já não aguentava mais aquela viúva e disse: eu vou logo resolver isso para ficar livre dessa mulher que fica o tempo todo me pedindo. E Jesus então termina essa parábola da viúva falando que se aquele juiz que era iníquo, ele resolve o caso dela e atende, porque ela estava insistindo, muito mais vai nos atender o nosso Pai do céu, que é Pai, e que não é iníquo, que quer o nosso bem. Mas é importante nós perseverarmos na oração. Deus não é alguém que a gente vai, aperta um botão e ele logo atende. Muitas vezes atende, mas Deus atende na hora certa, nas condições certas. Muitas vezes Deus não dá a graça que nós pedimos, porque aquilo vai fazer mal. Ou não dá naquela hora que nós queremos, porque Ele quer que nós perseveremos na oração e tenhamos essa confiança nele. Por isso nós temos que pedir com perseverança e com constância. Uma das dificuldades que nós temos, sobretudo hoje, nesses tempos modernos, é a dificuldade de perseverar, porque a inconstância é a ordem do dia. É uma coisa muito, muito comum. Há dias em que nós estamos com arroubos de piedade, e há dias em que isso nada acontece. Há dias que nós fazemos tantos propósitos de rezar, de cuidar mais das nossas orações, das nossas boas obras, de nos interessarmos mais pelas coisas de Deus, em que fazemos tantos propósitos bonitos com relação à nossa vida moral, espiritual, e às vezes no mesmo dia ou no dia seguinte já mudamos. E não nos importamos, diante daquelas vicissitudes que acontecem no dia a dia, de cuidar da perseverança. É claro que quem nos dá essa perseverança é Deus, mas nós temos também que perseverar na oração. Além de perseverar na oração, nós temos que colocar uma condição, aliás, Deus coloca uma condição para Ele nos atender, que é nós pedirmos com humildade. Essa é a primeira condição. A humildade é a verdade, como diz Santa Teresa. A humildade nos coloca nos faz ver aquilo que nós realmente somos. Então, perseverar na oração, mas também sermos humildes na oração. E para nos mostrar como nós devemos ser humildes, Jesus então hoje nos conta a parábola do fariseu e do publicano. Coloca o exemplo de dois homens, de duas pessoas, que são totalmente antagônicas e contrapostas. O fariseu, falei para vocês semana passada, que fazia parte de um grupo religioso, que se caracterizava pelo cumprimento detalhado e estrito da lei. E por causa desse cumprimento da lei, pelo menos eles diziam isso, né? E anunciavam isso e discutiam sobre esses assuntos
o que era maior mandamento, o que era o menor e tudo mais, eles apareciam diante do povo como pessoas muito corretas. Então, quando olhavam o fariseu para o povo, eles eram muito corretos. O povo tinha essa visão deles. Então, um homem desses que Deus coloca, Nosso Senhor coloca lá no templo para orar. Foi lá um fariseu fazer a oração. Mas foi também um publicano. A opinião popular do publicano era muito ruim. Eram pessoas de má fama, por dois motivos. Primeiro, porque o publicano, ele era o cobrador de impostos. Ora, a Palestina, nos tempos de Jesus, estava dominada pelos romanos, que impunham lá o seu poder político e obrigava que os judeus pagassem impostos. E o que era pior, eles tinham que pagar impostos a César, que era o imperador, que se considerava Deus. E tinha que usar a moeda de César, que tinha a imagem de César. Isso para eles era um absurdo, porque além de nós nos sujeitarmos a um poder estrangeiro, esse poder é pagão, temos que usar o dinheiro deles, que é o dinheiro pago a um homem que se diz Deus, e usamos o dinheiro dele que tem a imagem dele. Quer dizer, para os judeus isso era absurdo, e era uma grande humilhação. E é lógico que eles, como não podiam ir contra o imperador, eles iam contra quem pagava os impostos, quem cobrava os impostos, que eram os chamados publicanos. Além disso, eles eram muito corruptos, porque os romanos mandavam pagar impostos e pegavam uma parte, e eles tinham uma certa liberdade na cobrança. Por isso, muitas vezes, cobravam até mais do que deveriam. Isso causava um distúrbio muito grande no povo, e o povo considerava o publicano como um pecador público. Então notem aí as duas pessoas que vão ao templo para orar. O povo considerava como muito santo, muito correto, que era o fariseu. O outro, o povo considerava como gente desprezível, pecadores públicos, que eram os publicanos. Então, visto isso, Jesus vai colocar os dois lá no templo. Foram os dois ao templo para orar. Como era a oração do fariseu? Nota que Cristo coloca esses detalhes para nos dizer como é que nós devemos fazer nossa oração. Porque a oração não é apenas pronunciar palavras, não é apenas cuidar da parte formal da oração, mas a oração tem palavras, mas deve partir de dentro de nós, de sentimentos e razões interiores que nos levam ao encontro com Deus. Porque, na verdade, a oração é esse encontro com Deus. O encontro com alguém que eu sei que me ama e que quer a minha felicidade, que é o melhor para mim. Por isso, quando eu deixo de rezar, eu viro as costas a esse encontro com alguém que eu tenho certeza que me ama, que é fiel a mim, que me socorre, que me ajuda todos os dias. Por isso é um absurdo, é inconcebível que um cristão não reze. É inconcebível que você passe um dia dizendo, eu não tive tempo para rezar. É inconcebível isso. Você deveria ter vergonha de você mesmo, quando chegasse à noite, dizer, meu Deus, hoje eu não parei um minuto para falar com Deus. Por quê? Porque alguém que te ama, que te dá tudo, tantas graças, te deu o oxigênio durante o dia inteiro, fez teu coração bater durante aquelas 24 horas, colocou tua taxa lá de hemoglobina para levar teu oxigênio em todas as partes, todas as tuas células, e você não teve tempo de dizer, meu Deus, eu te amo, meu Deus, muito obrigado. Isso é absurdo. Então é necessária a oração. Com a oração, nós estabelecemos esta comunhão de amor com Deus. Agora, como orar? Como? Então a oração deve partir de um coração humilde, um coração que ama
e que quer amar mais, um coração que agradece a Deus por tudo que Deus dá, e um coração que confia, sabendo que Deus é Pai e que nunca desampara os seus filhos. Então vejamos como foi a oração do fariseu. O fariseu chega lá na frente do templo e diz: eu te dou graças, Senhor, porque eu sou bom. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele começa a oração se enaltecendo. Não é uma oração para Deus, mas é uma oração para Ele. Não é uma ação de graças a Deus por ter dado as coisas a Ele, mas na verdade ele se autoelogia, agradecendo, não a Deus, mas agradecendo o fato dele ser bom. É um homem extremamente orgulhoso, vaidoso e arrogante, que não olha que tudo que ele tem, ele recebeu de Deus. Essa característica do orgulho, que impede de nós fazermos uma oração correta e que tenha valor. Nós não podemos fazer uma oração, ou não podemos ter esse espírito de autocomplacência, porque o orgulho ele se manifesta nesse sentimento de autocomplacência. Quer dizer, eu sou o melhor, eu posso tudo, o que eu tenho de bom é meu, tudo vem de mim. E ele começa então a se enaltecer falando o que ele faz. Jejuo 2 vezes na semana, quer dizer, faço mais do que o Senhor pede. O Senhor pede 1 vez por ano, eu faço 2 vezes na semana. Dou o dízimo de tudo quanto possuo, o Senhor pede para dar dízimo de uma parte, eu dou de tudo. Então, é preciso nós termos um cuidado, porque nós muitas vezes somos esse fariseu que acha que está muito bem espiritualmente, eu vou à missa, me confesso, comungo, mas na verdade o meu coração está longe de Deus. O meu coração está envolto em mim mesmo, está querendo sempre o primeiro lugar, está querendo sempre se autopromover. E isso é um impedimento para a graça de Deus agir em nós. Tenham muito cuidado quando vocês começam a se elogiar, a pincelarem o ego, a quererem estar à frente de tudo, a quererem saber de tudo, a vancuriosidade, a falarem muito de si mesmos. Cuidado que isso é sinal de orgulho, muitas vezes um orgulho disfarçado, mas é por aí. Cuidado quando vocês começam a se desculparem nos erros, quando são acusados de alguma coisa, logo começam a se justificar. Isso é um sinal de que o orgulho está aí dentro. E o orgulho é o pai de todos os pecados. E é o impedimento que há dentro de nós para a ação da graça, impedimento para qualquer conversão e depois o crescimento na vida espiritual. Então, preciso ter esse cuidado com essa autocomplacência, com essa autopiedade, com esse vitimismo que muitas vezes se tem, se colocar como vítima, de começar a se auto-idolatrar, como se fosse o melhor de todos. Não sou como e lá diz o fariseu, eu não sou como os ladrões, como os injustos e como os adúlteros. Quer dizer, eu sou o melhor e nem sou como aquele publicano. Aí vem o segundo aspecto do orgulhoso. O orgulhoso, primeiro, ele se autopromove diante de si mesmo, depois ele despreza os outros, como se ele fosse o único bom. Então ele começa a se comparar com os outros e criticar os outros, e se coloca como juiz dos outros. É impossível a pessoa crescer na vida da graça e se santificar, e posso dizer, até ter uma verdadeira conversão, se a pessoa tem esse orgulho.
é uma espécie de narcisismo. O que é narcisismo? Aquele mito de Narciso, né? Que ele era apaixonado por ele mesmo e vai se contemplar na água, né? E olha lá a imagem dele, perdidamente apaixonado por ele mesmo, cai na água, né? Ou como a bruxa da Branca de Neve, né? Existe alguém mais bonita do que eu? Só faltou o espelho dizer sim, todo mundo, né? Porque devia ser horrível. De qualquer forma, nós muitas vezes temos essa atitude de acharmos que nós somos os bons. Por isso, quando alguém nos critica, como é que você reage quando alguém diz que você tem tal defeito? Dá uma tremidinha? Dá um frio na barriga? Dá vontade de responder? Ou responde? Ou se queixa para outro? Pensa bem, porque isso é sinal de que o orgulho está aí dentro. Como você reage diante das críticas? Isso é para pensar. Vamos olhar agora o publicano. Como ele age? Ele simplesmente abaixa a cabeça. Vocês podem observar que a oração do publicano é uma oração rápida. Ele quase não fala. Só diz, de cabeça baixa, tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pronto. Não falou de jejuns, não falou do dízimo, não falou mais nada, nem das outras pessoas, nem falou daquele fariseu que estava na frente dele. Simplesmente ele só disse isso. Tende piedade. Jesus contou isso para mostrar que a condição para Deus nos ouvir é nós termos humildade. E o que é a humildade? Humildade é a verdade. O que é que eu sou? Por isso, o primeiro passo para nós sermos humildes é nós conhecermos a nós mesmos. Eu, José Edilson, quem é você, José Edilson? Então, sem medo de encarar a verdade a respeito de mim mesmo. Quem é você? Como é você? Olha um pouco a sua história e veja quantas coisas você adquiriu, você passou, por quantas coisas você passou. Olha os seus costumes e pensa bem, quem é você? Então nós temos que olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade, encarando a realidade diante de nós mesmos. E não começarmos a criar uma fantasia ou um ser imaginário, um Edilson que eu imagino que é, uma espécie de mito criado por mim mesmo, mas que na realidade é tudo falso, coisa da minha cabeça. Então eu tenho que descer do meu pedestal e me reconhecer quem eu sou. Eu vou me reconhecer primeiro olhando, de modo otimista, inclusive, as minhas mazelas para poder crescer. Que dificuldades eu tenho diante do meu irmão, por exemplo? Que dificuldades eu tenho, por exemplo, com o meu ciúme, com a minha inveja? Dificuldades eu tenho com a minha preguiça, com a minha moleza espiritual, com o meu descuido com o meu irmão, com a minha família e com a minha própria vida espiritual, né? Que dificuldades eu tenho no meu relacionamento com Deus? Então eu vou me conhecendo de modo bem realista. A partir daí eu vou saber qual é o meu defeito dominante. Porque é esse defeito dominante que, em geral, vai gerar todas as outras coisas e todos os meus pecados. Então aí sim eu bato no peito e com veracidade, com sinceridade, eu vou me aceitar como eu sou, para que a partir daí eu possa, movido pela graça de Deus, começar a deixar o que eu tenho de ruim e melhorar, e olhar
olhando para mim, olhar para nosso Senhor. E olhando para nosso Senhor, vou ver que Ele é o modelo. Eu vou dizer, Senhor, eu não sou paciente como o Senhor é. Eu não sou manso como o Senhor é. Eu não sou humilde como o Senhor. Então eu vou ter nosso Senhor como meu modelo pronto e vou começar o que é que eu vou fazer para ser igual a Jesus. Porque a minha vida espiritual vai ter que ir aos poucos se configurando com o nosso Senhor. É um grande mistério da nossa vida de cristãos, de católicos, mas deve ser um objetivo de cada um de nós sermos, na nossa vida pessoal e na nossa vida social, a presença clara nas nossas atitudes, muitas vezes sem palavras, da pessoa de Jesus Cristo. Por isso é muito importante e necessário que cada um de nós procure muitas vezes meditar o Evangelho e olhar Jesus Cristo lá nas suas palavras e nas suas atitudes, para que assim, com a graça de Deus, Ele vá nos transformando nele. Para acontecer o que dizia São Paulo, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Aquele que me ama, diz nosso Senhor, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Então, o publicano nos mostra exatamente esse plano de vida para um verdadeiro cristão. O fariseu mostra a falsidade, a vida de um falso cristão, que aparentemente tem uma vida correta, mas é uma vida, na verdade, superficial. Tem um cristianismo de casca, apenas de aparência, mas o seu coração está coberto de orgulho, vaidade e arrogância, a ponto de não só diante de Deus, mas também diante do próximo, ter esse empecilho para a sua vida espiritual. Uma última reflexão: nós temos que aprender a conviver com todos, e é um grande desafio nosso. Nós gostaríamos que todo mundo fosse bom, que todo mundo fosse perfeito, que ninguém falasse mal de ninguém, que ninguém prejudicasse ninguém, que ninguém tivesse inveja, tivesse ciúmes. Todos nós gostaríamos disso. Todo mundo quereria que o mundo fosse todo pintadinho de verde, com florzinhas brancas e amarelas. Só que não é assim. Então nós temos que ter um discernimento de aprendermos a conviver com aquilo que é diferente. Algumas coisas nós aceitamos porque estão de acordo com a vontade de Deus, outras não. E aquelas que nós não aceitamos, nós temos que tolerar. Temos que tolerar. Por amor a Deus. Aproveitando aquele momento, numa visão sobrenatural das coisas, dizer, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim nessa situação pela qual estou passando? Nessa pessoa que está me prejudicando? Nessa tentação pela qual estou passando? Nessa dificuldade na minha casa, material, financeira, de convivência. Porque Deus tem um desígnio para tudo isso. Deus não quer o mal, mas muitas vezes Ele permite, nesse desígnio de amor dEle. Por exemplo, às vezes é difícil para nós suportarmos o defeito do próximo. Como é difícil. E a gente conversa, a pessoa não melhora, conversa, a pessoa não melhora. Então a pessoa às vezes é ignorante, fala mal, critica, grita, briga. Deus permite isso para nós, para nos provar, para nos colocar indiferentes diante das coisas do mundo,
Porque nós buscamos outras coisas muito maiores do que aquele fuxico, do que, como diz na minha terra, do que aquela futrica que tem lá. Porque tudo passa. Então nós temos que ser indiferentes. É um grande desafio, porque o brasileiro tem sangue quente, e quando um olha com cara feio, o outro já está pulando para brigar. Nós temos que ter esse discernimento. E isso só é possível com humildade. Sem humildade, não dá. É impossível, porque eu vou logo querer tirar satisfação, vou logo procurar alguém para me desabafar, para poder falar mal do outro. Mas tolerar e aceitar com paciência os defeitos do próximo é uma virtude. É uma grande obra de misericórdia, inclusive, como diz lá o catecismo, né? Outra coisa, com relação à diferença das pessoas, é na igreja. A igreja ela tem duas dimensões. Aqui eu já vou encerrar, porque isso aqui é catequese. Tem duas dimensões. Tem a dimensão hierárquica e tem a dimensão carismática. Quando eu falo carismática, não estou falando aqui da renovação carismática. Isso é outra coisa, isso é um movimento. Mas a igreja ela é hierárquica, ou seja, ela tem uma hierarquia. Quem é a hierarquia da igreja? O Papa e os bispos. Depois, como colaboradores, os padres. Essa hierarquia ela é institucional, ou seja, é de instituição divina. Deus fez assim. E a esses, Deus disse, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, me despreza. Então, a eles, Nosso Senhor disse isso. E Nosso Senhor não diria isso se não prometesse também dar uma assistência especial para que eles façam o devido discernimento das coisas. Mas a igreja também ela é carismática, no sentido de que ela tem carismas. O Espírito Santo, ele guia a hierarquia, mas ele também inspira as pessoas e dá carismas. Carismas vem do grego charisma, que significa dom. O Espírito Santo vai dando dons para as pessoas. E São Paulo cita na epístola de hoje vários dons. E ele cita alguns exemplos: dom da profecia, dom da língua, dom da catequese, dom de falar, dom da cura, enfim, ele coloca lá vários dons. São vários dons e são muitos além do que está lá, dos que estão lá. Porque o Espírito Santo vai dando carismas de acordo com as necessidades. Suscita alguém, por exemplo, como suscitou um São Inácio de Loyola, na época da revolta de Lutero, como suscitou um São Francisco de Assis, um São Domingos, na época lá daquela grande crise da Idade Média, do século XIII, XII, XIII, como São João Bosco, quando começa a crise lá aparecer a questão do liberalismo, socialismo e a Revolução Industrial, e assim vai, de acordo com as necessidades. Nosso Senhor vai suscitando, né, vários carismas, e são diferentes. Agora, o critério dos carismas é quem dá a hierarquia, ou seja, o discernimento quem faz a hierarquia. Então, se a hierarquia diz que isso é de Deus, pronto, não importa se é diferente de mim. Então, na igreja tem lugar para todos. E os carismas são espalhados em diversos lugares, de acordo com as necessidades daquele lugar e daquele tempo. Agora, o Espírito Santo guia a hierarquia para dizer isso é de Deus, isso não é de Deus. Então, quando a hierarquia hierarquia que eu digo, o Papa e os bispos, dizem, isso aqui é do Espírito Santo, pronto, o Espírito Santo está ali, eu não vou impedir que o Espírito Santo haja, nem posso. Porque há uma necessidade ali, e ele vai agir ali. Só quem vai me dizer que é o Espírito Santo não sou eu, nem a pessoa. É a hierarquia. Isso, eu digo, para nós nos compreendermos uns aos outros e não desprezarmos uns aos outros, se o outro tem uma maneira diferente de nós, mesmo dentro da igreja. Porque todos nós somos diferentes. Cada um aqui tem uma origem, tem uma família diferente, tem uma cultura diferente, um histórico diferente, um temperamento diferente, costumes diferentes. Mas nós estamos todos juntos, unidos na mesma direção, que é a direção de nosso Senhor. Não importa se um vai mais à frente, outro vai mais atrás, outro vai de lado, importa que todos nós estamos unidos e devemos ser muito unidos
na fé, temos a mesma fé da igreja, que está lá resumido no credo, unidos nos sacramentos, os mesmos sacramentos, unidos na Eucaristia, mesma Eucaristia, unidos nos mesmos pastores, o Papa e os bispos em comunhão com ele, e os sacerdotes como enviados desses bispos, né? E caminhando com o mesmo objetivo, que é a nossa salvação e a nossa santificação. O importante é isso. E somos diferentes, cada um membro de um corpo, que é a igreja. De modo que a humildade me leva a não desprezar o outro, porque o outro é diferente. Mas saber acolher o outro com alegria, porque é meu irmão e está caminhando comigo na mesma direção, que é a direção de nosso Senhor. E, encerrando, repito aquela frase que Jesus disse, né? Todo aquele que se exalta será humilhado, né? Aquele que se humilha será exaltado. Então procuremos ser humildes, buscar sempre o último lugar. O último lugar. O último lugar é o melhor lugar que tem. Não escolha o primeiro. A não ser que alguém te chame para lá. Escolha o último. O último lugar é o lugar da paz. Dizia lá o padre Antônio Vieira. O lugar onde não tem os problemas. O lugar da tranquilidade. O padre Vieira dizia, repetindo um filósofo aí, acho que Demócrito, meu Deus do céu, dizia que o último lugar é o lugar onde o pai esconde o seu tesouro. Então vamos escolher sempre o último lugar. Santa Teresinha dizia, eu prefiro sempre o último lugar, que eu sei que por ele ninguém briga. Não tem briga, porque ninguém quer o último lugar. Então eu fico lá. Isso é humildade. Quem se humilha será exaltado no céu. Pensamos a Virgem Maria que nos ajude nesta caminhada. Ela que é exemplo de humildade, para que assim sejamos todos bem-aventurados com ela no céu. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora então de pé professarmos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus,